galera! Que bom que vocês estão por aqui, vendo o nosso vídeo novamente, é o vídeo da semana e um vídeo muito bacana, porque hoje nós vamos falar sobre teorias conspiratórias que envolvem cristãos. Vocês já ouviram falar disso? Cristãos que afirmam, por exemplo, que não vão se vacinar porque tem um esquema, tem alguma treta aí nas vacinas, ou as vacinas são uma forma de controle do governo, ou que existem mistérios por aí que envolvem não só a vacina, mas envolvem código de barras, identificação, controle de pessoas. Já ouviram falar dessas teorias conspiratórias? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Por quê? Porque nós estamos aí na iminência de receber a vacina anti-coronavírus. E nós estamos já nessa iminência recebendo, eu pelo menos, não sei você, mas eu já recebi algumas notícias no WhatsApp que afirmam que tem treta nas vacinas todas. Ah, não vou me vacinar, não vou isso, não vou aquilo, por causa disso, porque o governo quer isso, papapá, há um governo mundial que quer controlar as pessoas. Eu quero entender um pouco mais a respeito não só dessa polêmica que envolve esse movimento anti-vacina, mas também alguns outros movimentos que afirmam que, de alguma forma, o governo quer usar alguns mecanismos para controlar as pessoas, matar pessoas, reduzir a quantidade da população. Já ouviu falar nisso? Esses movimentos conspiratórios? Então é sobre esse assunto que o nosso vídeo vai falar hoje. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque eu vou receber um entrevistado aqui, que é o pastor Guilherme, que é o teólogo, que é mestre em divindade e tem muito mais competência que eu para falar a respeito desse assunto. Então a gente vai bater um papo. Eu queria muito que depois do vídeo, depois que você assistisse o vídeo com calma, sem preconceito, com a mente aberta, você desse a sua opinião e você falasse a respeito do que você acha, né, dessas teorias conspiratórias. Você acha que existe, que não existe? O que você pensa a respeito desse assunto? Participe dando a sua opinião, fazendo o seu comentário, com todo o respeito do mundo. Nós vamos tratar o assunto, mas também vamos receber com todo o respeito do mundo os seus comentários, a sua participação, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo falando hoje sobre teorias conspiratórias. Conosco hoje novamente, pastor Guilherme, que tem tudo para se transformar aí no nosso resolvedor de questões polêmicas, porque eu não sou besta de falar de assuntos assim polêmicos, porque eu não tenho gabarito para tanto. Então, quando isso acontece, eu chamo alguém que eu acredito que possa resolver e tirar o caroço do angu. Pastor Guilherme, seja bem-vindo novamente, obrigada pela sua participação. Obrigado, Sara. Estou feliz por estar aqui novamente. Coisa boa. Tentar ajudar de alguma forma. Me ajuda aí. Polêmica é sempre polêmica. Né? Polêmica é sempre polêmica. E eu acho que não vai deixar de ser, porque a gente vai falar a respeito desse assunto. Mas é mais uma oportunidade de discussão que fica disponível para as pessoas, né? Muitas vezes a gente trabalha só com uma ideia, olha a situação só de um lado, só por um lado, porque não tem acesso a um outro ponto de vista. Nós estamos aqui para apresentar um ponto de vista baseado na Bíblia. E aí, você que está em casa, que está assistindo o vídeo, você escuta com atenção e escolhe, né? Você tem essa possibilidade. Pastor Guilherme, já recebeu alguma fake news a respeito da vacinação anti-corona? Sim, com certeza. Mensagens e vídeos é alguma coisa que hoje se tornou algo extremamente comum, né? E notícias falsas ou exageradas ou com meias verdades é algo que se tornou muito comum, né? E como é que o senhor tem lidado? Na verdade, como você lida com fake news, sendo um pastor de uma igreja grande, faz parte de vários grupos de rede social, de WhatsApp, para se comunicar com os membros da igreja? Como é que você lida com essa proliferação de notícias falsas relacionadas a assuntos tão importantes? Olha, a minha postura particular, claro que eu nunca compartilho, né? Normalmente eu não compartilho quase nada. Como já todo mundo já está em muitos grupos, dificilmente eu envio vídeos ou alguma coisa dessa natureza. Quando eu vejo algum vídeo, alguma coisa, geralmente eu vou buscar a fonte para saber se aquilo é correto ou não é correto. Sim.
Quando é alguma coisa bastante exagerada ou que eu entendo que isso vai trazer alguns problemas, eu vou, às vezes, no particular da pessoa e digo: olha, isso aqui não funciona muito bem assim, essas questões não é dessa forma. Geralmente eu não respondo no próprio grupo, né? Para dar também uma certa problemática a mais, né? No processo. Mas geralmente eu vou no particular da pessoa e digo que aquela mensagem ela não é correta e assim por diante. Então, na verdade, esse vídeo é motivado justamente por algumas mensagens que eu recebi e que amigos também receberam, e a gente começou a conversar a respeito do assunto relacionado a esse movimento anti-vacina. Então, existe um movimento aí que não é, digamos, que não nasceu hoje, mas ao longo da história esse movimento vai se construindo e hoje, o movimento anti-vacina tem muitos cristãos envolvidos. Então, o que o senhor acha desse movimento anti-vacina e o que o senhor acha dos cristãos também participarem dele? Quando nós pensamos que eu acho que é preciso diferenciar as duas questões, o Sim, movimento anti-vacina e o envolvimento dos cristãos no processo. O movimento anti-vacina, ele pode ser entendido de muitas formas e talvez por muitas motivações que vão além de aspectos religiosos. sim, O próprio medo, o próprio receio. Quando envolve aspectos religiosos ou cristãos de forma específica, é uma perspectiva de alguns elementos escatológicos. A Bíblia fala que próximo à volta de Jesus haverá algumas manifestações de um homem da iniquidade, que é conhecido como o anticristo. Também fala de uma marca da besta e tal. E então é comum que alguns cristãos façam associações ou tentem encontrar respostas nessas questões. Isso já aconteceu no passado, por exemplo, quando inventaram o código de barra, por exemplo. sim. Era a coisa do capeta, que era a marca da Alguma coisa besta. nesse sentido. Uhum. Agora, entre as questões dos chips, entre a questão das vacinas e assim por diante. O detalhe desse ponto é que pode ser que lá no futuro, próximo à volta de Jesus, quando o anticristo, de acordo com Paulo no livro de Tessalonicenses, o homem da iniquidade se manifestar, pode ser que ele faça uso de todos esses elementos para algum fim nesse sentido. Porém, todavia, o que dá para entender claramente na Escritura é que quando esses elementos começarem a vir à tona, serão tão evidentes e tão claros para os cristãos que não haverá dúvida alguma de que este movimento será um movimento completamente contrário à fé cristã. O que hoje, com toda certeza, não ainda se manifestou. Portanto, há um certo exagero, ou talvez uma preocupação demasiada hoje, nos dias atuais. Eu não sei se foi muito claro, mas Sim. o fato é que no futuro, quando esse homem da iniquidade se manifestar, Espera aí, só um minuto, pastor Guilherme. Pode um negócio desse? Você quer aparecer? Mais gente. Fecha a porta aqui para a mamãe, ó. Sim, pastor, continua. então pode ser que quando esse homem da iniquidade se manifestar, pode ser que ele utilize dessas questões, mas não significa que hoje isso esteja evidente ou claro. Vou dar um exemplo. Quando Nabucodonosor fez uma estátua e disse que todos aqueles que não se prostrassem perante esta estátua, isso nós encontramos lá no livro de Daniel, iriam ser jogados numa fornalha. Todos os judeus piedosos entenderam claramente que aquilo era contrário à fé delas. Então, eu entendo que quando houver essa manifestação do homem da iniquidade, quando o anticristo se tornar evidente, todos aqueles que conhecem Jesus, que conhecem a Escritura, saberão claramente que isto não vem do Senhor. O que, Sim. no caso de hoje, seja com o código de barra, seja com as vacinas atuais, isso não está evidente. Isso não está claro, o que significa que há muito mais um medo exagerado do que, de fato, algo real nesse sentido. Então, na verdade, desde o início da pandemia, se a gente for pensar lá em março, abril, começaram a aparecer esses vídeos dizendo que a,
a doença não era tão séria assim, que havia uma estratégia da mídia para poder enganar as pessoas, que o governo também estava fazendo isso, a própria doença seria uma invenção, uma criação, uma coisa programada. Quer dizer, parece que de tempos em tempos os motivos vão mudando, mas a questão da teoria da conspiração ela vai permanecendo. É porque existe gente que vê conspiração em tudo, ou de fato a gente precisa se preocupar? Você está dizendo que, olha, não é agora, o tempo não é esse. Quando for, vai ser muito evidente. Será que existe conspiração mesmo e a gente que não está tendo cautela? Eu penso que existem as duas coisas. Eu acho que existe conspiração, mas eu penso, por outro lado, também que algumas coisas acontecem naturalmente. Vou dar um exemplo. Pode acontecer, e mais agora nesses movimentos de redes sociais, que um indivíduo grave um vídeo e simplesmente ele omita a sua opinião. Essa opinião vai ser levada para uma outra pessoa, que, por sua vez, vai ouvir e ver aquele vídeo como sendo uma verdade absoluta, que vai passar para uma outra pessoa e, de repente, uma história que era nada mais, nada menos do que uma opinião, por exemplo, essa questão do vírus, por exemplo. Já houve inúmeras falas de que isto foi um vírus produzido, de que isso, na verdade, foi criado. São fatos, por exemplo, que não devem ou que não podem ser comprovados. Sim. O fato é que não dá para negar que o vírus se espalhou, que pessoas morreram, que pessoas ficaram adoentadas. Eu mesmo fui cometido de Covid. Então, são elementos, por exemplo, que não dá para negar o fato. É filho de lá e filho de cá, gente. O negócio Isso. é desse modelo. Tem criança de lá e criança de cá. Isso. Então, nesse caso específico, o que eu estou tentando dizer é que muitas das conspirações que elas existem, elas não foram de forma proposital criadas. Algumas delas acontecem de alguém dar uma opinião e essa opinião, portanto, se tornar uma verdade. É muito comum as pessoas assistirem um vídeo, ficarem impactadas por elas, não correrem atrás para saber se aquilo é verdade ou não e simplesmente joga para frente. Agora, a cautela que devemos ter é sempre uma cautela bíblica. Jesus Cristo ele deixa claro que há sinais. E esses sinais, eu entendo que eles serão evidentes. Aqueles que conhecem a Escritura não serão pegos de surpresa, não ficarão amedrontados com receios. Eles terão a clareza diante daquilo que estará acontecendo. Quando, por exemplo, a gente vê, né, grupos que falam assim, olha, porque em tal lugar tem um monte de caixão vazio, para que eles fizeram aquele tanto de caixão, se não é para dizimar parte da população e os caixões já estão prontos para colocar essas pessoas. A vacina também seria uma forma de diminuir a população, uma coisa meio do Thanos, assim, você vai melhorar o mundo se você dizimar uma parte da população. Isso está relacionado mesmo à falta de conhecimento bíblico? Por que essas teorias elas proliferam de forma tão grande no meio cristão? Eu entendo que sim, que o ponto central é falta de conhecimento bíblico, né? Eu acredito que a maneira pela qual as pessoas se aproximam da Escritura e querem encontrar nela aquilo que eles entendem como verdade é uma razão porque acaba gerando toda essa problemática. Vou dar um exemplo. Logo que começou a chegar o vírus, ou espalhou-se a ideia do vírus, pelo menos a mim chegou um vídeo de muitas pessoas caindo no chão e morrendo e tal, vindo da China, e isso deu a ideia de que era o coronavírus. Depois comprovou-se que, na verdade, isso não tinha necessariamente nada a ver com o evento em si, mas foi propagado como sendo coronavírus. Depois que o vírus se espalhou, hoje é evidente que ele não causa dessa forma, né? Os sinais são outros. Então, eu entendo que há falta de conhecimento bíblico, falta as pessoas estarem atentas àquilo que a Escritura diz, e isso acaba gerando uma certa teoria da conspiração. Como eu falei,
Eu acredito que possa existir pessoas que, de maneira proposital, criem histórias. Sim, Mas eu creio que há muitas pessoas inocentes que elas sim. apenas propagam histórias. E uma história propagada depois de uma longa caminhada, ela se tornou uma verdade para muitas pessoas, Sem dúvida. entendeu? Isso são muitas as teorias. As pessoas querem encontrar algumas questões de sentido que não são bíblicas. Pastor, especialmente de 2 anos para cá, há uma rusga, uma discussão muito forte que envolve religião e ciência. De um lado, a ciência querendo, de fato, estabelecer-se como verdadeira, como palavra final, e, por outro lado, os cristãos refutando, alguns cristãos, alguns grupos, a força da ciência, a precisão da ciência. O que o senhor acha dessa discussão, desse embate histórico que existe entre fé e ciência? E de que forma que a gente pode buscar aí um lugar bacana de reflexão para ficar? Olha, primeiro eu acho que a discussão ela é uma discussão falaciosa, sem sentido e sem propósito, porque eu entendo que ciência e fé, elas não se contradizem, elas apenas estão em campos diferentes. Vou usar uma outra expressão. A ciência, ela cuida do campo da física, e a fé, ela caminha no campo da metafísica. Metafísica. E nesse sentido, por exemplo, eu entendo que elas não necessariamente, elas não se contradizem, elas não estão em conflito. Eu entendo que um equilíbrio claro nesse aspecto é entender que Deus tem um domínio de todas as coisas, que não há ciência alguma, descoberta alguma, que não seja por uma ação divina. A ciência, ela não cria, quem cria é Deus, mas a ciência descobre a criação. Os elementos da natureza estão todos aí que foram criados por Deus, e Deus capacita indivíduos a descobrirem essa ciência. O problema do aspecto da ciência, e esse é um detalhe importante, é quando o cientista ou aqueles que acreditam na ciência transformam a ciência num ídolo, num Deus. É como se a minha esperança, a minha fé ou a minha expectativa de vida estivesse na ciência, Sim. quando, na verdade, qualquer tipo de esperança, expectativa, precisa estar em Deus. Sim. Então, por exemplo, aqueles que estão apenas do lado da ciência erram quando negam a existência de um Deus, porque aí tem a ver com pressupostos. Aqueles que estão do lado da fé erram quando não percebem que a ciência também é instrumento de Deus, como todas as coisas. Ele tem um controle de todas as coisas. Quando a gente toma um remédio qualquer, ele é fruto de um trabalho científico. E nós devemos partir do pressuposto que há uma ação de Deus por trás de todo o processo. A grande questão é as pessoas quererem, como eu disse, quando falo da física e da metafísica, é tentar misturar dois universos que necessariamente não estejam relacionados, mas que, para serem estudados, precisam ser estudados de perspectivas distintas. Por exemplo, se eu olho para a Escritura e vejo os milagres, por exemplo, hoje mesmo eu estava lendo, Jesus transforma a água em vinho. Isso é um milagre. É um elemento que ultrapassa os meios naturais. Eu devo entender que o Deus que criou todas as coisas é capaz de fazer uma água virar vinho. Portanto, está no campo da metafísica, está no campo, por exemplo, que não dá para que eu possa criar uma justificativa. É um ato de fé, e aquele que tem Cristo crê nesse elemento. Então, eu acho que, colocando as coisas no seu devido lugar, elas não necessariamente entram em conflito. Nenhum cristão deveria ter medo da ciência, pois, em momento algum, porque cremos em Deus, ela vai provar alguma coisa que negue, por exemplo, a não existência de Deus, porque Deus existe. E se Deus existe, então, todos os elementos que estão ao nosso redor foram criados por Ele. E à medida que as coisas são descobertas, os detalhes, as ações de Deus estão por aí. Há pistas de Deus em todos os lugares. E a ciência não poderá provar o contrário. Portanto, não consigo ver essa justificativa
desse conflito. Você entende? Eu não consigo entender, por exemplo, o porquê da guerra, quando, na verdade, tanto uma coisa contra a outra pode evidenciar que há um Deus poderoso, grandioso, que rege todas as coisas. E uma forma da gente ilustrar bem isso é aquela coisa da pessoa doente. Eu estou com uma doença, o médico disse que eu vou ter, vamos pensar aqui, um câncer. Estou com câncer e o médico diz que eu vou ter que fazer quimioterapia. E aí o crente mais radical, contra a ciência, ele vai dizer assim, eu não vou fazer quimioterapia porque Deus vai me curar. Deus pode te curar com a quimioterapia. Deus pode te curar sem a quimioterapia. E Deus pode não querer curar. Então, a ciência, quer dizer, uma coisa criada, pode ser usada pelo Criador para ser instrumento de cura na vida das pessoas, de tratamento, etc. e tal. Todo ato gracioso é vindo da parte de Deus. E nesse caso, por exemplo, a Escritura está cheia de relatos, por exemplo, de indivíduos que inventaram instrumentos musicais, que foram habilitados pelo Espírito Santo para fazer arte, ou seja, tem uma ação de Deus naquilo que os olhos veem, naquilo que é comum acontecer. Vou dar um exemplo, se você falou a questão de doença, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui do livro de Atos. Atos, capítulo 28, versículo 7, diz assim: perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. A palavra curados aqui no versículo 9 é terapeus. Alguns estudiosos vão pensar e entender que aqui está se referindo não necessariamente a apenas uma cura sobrenatural, mas uma cura por meio de elementos médicos, porque Lucas estava lá. Então, alguns vão entender que o primeiro curar tem a ver com um ato sobrenatural e o segundo curar tem a ver com atos naturais, mas ambos têm a ver com a graça de Deus, têm a ver com a ação do Senhor. Sim. Então, quando alguém está enfermo, por exemplo, e Deus utiliza de um médico, ou da medicina, ou de uma ciência, é Deus agindo. Jesus Cristo ele não curou da mesma forma. Tem pessoas que foram curadas de maneira direta. A Bíblia relata um caso de um momento que Cristo ele fez um certo lodo, passou nos olhos, e a pessoa ainda não conseguiu ver claramente. Então, é como se houvesse algo intermediário. Ou seja, ele cura do jeito que ele quer curar. Sim. Se o Senhor quer interferir na história, quer curar de maneira milagrosa, interferir o fato, ele faz. Mas que se ele quiser usar alguma estrutura que é graça dele também, ele usa. Isso não é, nesse ponto eu concordo plenamente com você, não é menos ação de Deus. Continua sendo ação do Senhor do mesmo jeito. Pastor, esses movimentos que a gente está falando a respeito, eles devem ser combatidos ou eles devem ser ignorados? Você fala dos movimentos conspiratórios e tal. Eu penso que no atual momento eles devem ser ignorados. Quando a gente não propaga para frente, a tendência natural é que a verdade, em algum momento, ela venha à tona e as fake news elas são esquecidas e deixadas para trás. Vou dar um exemplo de novo do código de barra. Hoje todo mundo usa, você vai ao supermercado e ninguém mais questiona ou diz que isso é uma coisa maligna. Ou seja, com o passar do tempo as coisas vão sendo, vencidas nesse sentido. Agora, eu entendo que o que deve ser combatido é aquilo que é primário, é aquilo que é fundamental. É quando um elemento doutrinário interfere na minha compreensão da minha forma de encontrar a Jesus Cristo. Por exemplo, se alguém tem uma opinião qualquer, e na escatologia isso é muito comum, por exemplo, a quem acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, a quem acredita que vai ser no meio da tribulação, nós da igreja presbiteriana acreditamos que vai ser tudo, né, pós o processo todo, o arrebatamento ele é diferente desse conceito típico. A quem crê no conceito de 1000 anos pós a volta de Cristo, ou seja, existem várias questões.
para mim, essas questões elas não são necessariamente significativas para serem combatidas. São visões escatológicas que devem cada um ter as suas e respeitá-las. E que não Agora, influenciam no essencial, né? Que sim, é a pessoa, sim. sim. Agora, quando se nega a obra de Cristo Jesus na cruz, se nega a ação do Espírito Santo como pessoa, quando se nega esses elementos, sim, isso sim deve ser combatido. Esses outros elementos, eu acho que devem ser mais ignorados. Porque, como eu falei, com o passar do tempo, as coisas vão sendo vencidas. A problemática de tudo isso talvez seja a angústia que algumas pessoas acabam ficando por causa dessas fake news, por exemplo, o que aí sim é extremamente perigoso. E aí precisa ser ensinado ou combatido nesse sentido. Então, eu penso que a melhor forma de vencer essas teorias da conspiração é não propagando. O tempo é um bom remédio para muita coisa, inclusive para nos mostrar se estamos certos ou se nós não estamos certos. Sim. Nesse caso específico, a sensatez nos ensina a esperar. Por exemplo, se você pega a carta de Paulo aos Tessalonicenses, eles estavam plenamente ansiosos pela volta de Jesus. Paulo diz: aquietem, fiquem calmos, vamos trabalhar, porque antes de acontecer a volta de Cristo, ele diz, vai ter a grande apostasia, vai ter a manifestação ainda do homem da iniquidade, ou seja, vão acontecer elementos. E aí, como eu disse lá no começo dessa nossa conversa, eu entendo que isso vai ser tão claro, tão notório para aqueles que conhecem a Escritura, que não haverá essa confusão, esses elementos conspiratórios, tão claro como foi para os amigos de Daniel, quando Nabucodonosor fez uma estátua, como eu disse lá atrás, e disse, olha, quem não se prostrar vai ser colocado numa fornalha de fogo. Eles optaram em ir para o fogo a entender algo que claramente, de forma notória, nítida, negava a fé. Sim. Uhum. Eu penso dessa forma. Pastor, para a gente encerrar, qual é a dica que o senhor dá para o cristão que está agora com seu celular, pipocando, recebendo mensagem, ou ele está com vontade também de passar uma mensagem para frente, porque sabe que aquela mensagem vai causar nos grupos? Qual é a ética básica que o cristão deve ter ao utilizar as suas redes sociais? E lembrando que o cristão, ele é cristão também com o celular na mão, né? Então, tudo que ele faz usando o celular tem que, de alguma forma, expressar aquilo que ele crê. Então, como é que o cristão deve utilizar as redes sociais no momento em que as pessoas estão preocupadas, em pânico, até para ajudar na saúde mental da galera? Primeiro, eu acho que precisamos conferir a fonte. Não há nenhum vídeo, não há nenhuma reportagem nesse sentido que não dá para a gente correr atrás para saber se aquilo é verdade ou não. Então, se aquilo não é verdade, então, se eu propago para frente, é errado, isso é pecado. A Escritura diz que a mentira é pecado, e você propagar fake news é pecado. Acho que esse é um ponto que deve ser analisado. Uma segunda questão é que nós temos que contribuir para o bem. E contribuir com o bem tem a ver, como você mesmo disse, com a própria saúde, por exemplo, emocional das pessoas nesse momento de angústia. Vou dar um exemplo. Existem fatores, por exemplo, que são verdades. Eu me lembro que quando começaram a falar de vacinas, a própria imprensa mesmo oficial já relatava fatos dizendo uma possibilidade essas vacinas não darem certo, elas não serem eficazes. Eu acho que esse tipo de informação, ela mais traz angústia do que paz para o coração das pessoas. Porque se as pessoas estão com certas expectativas, é melhor esperar o momento certo para dizer, olha, as vacinas não Isso deram ou não certo. né? As Sim. vacinas não funcionaram, elas não são úteis, então pronto. Então eu entendo que tudo aquilo que a gente passa para frente, mesmo que seja um vídeo verdadeiro, que ele não vai promover a paz, que não vai promover o alento, a gente precisa pensar duas vezes se isso será saudável propagar. Quanto mais quando é alguma coisa que nós não temos nenhuma certeza que aquilo é verdadeiro. A gente tem que
a gente não pode ser tão inocente em pensar, como eu falei lá atrás, que há pessoas que têm teorias conspiratórias por pura inocência, eles vão propagando. Mas não podemos negar que haja pessoas que, de fato, criam histórias Sim. pelas motivações das mais absurdas. Uhum. Nós não podemos ser inocentes ao ponto de achar que essas coisas não existem. E porque elas existem, devemos ter prudência, sensatez. Aquilo que não contribui para o bem, aquilo que não contribui para a glória de Deus, elas não devem ser propagadas. As pessoas, mesmo dentro de igrejas, propagam difamações de pessoas, pessoas que a gente nem tem plena convicção se aquilo que está sendo dito é verdade. Uma forma da gente conhecer as pessoas é convivendo com elas. Se nós não convivemos com elas, nós temos que fazer grandes pesquisas para saber se aquilo que as pessoas dizem é verdade ou não. Vou dar um exemplo para você histórico. A igreja presbiteriana é muito relacionada à pessoa de João Calvino. Não que ele tenha sido o fundador nesse sentido, mas ele tem uma importância na igreja muito grande. Aqueles que amavam o Calvino falavam tão bem dele como se ele não tivesse falha alguma. Mas aqueles que não gostavam de Calvino falavam tão mal dele como se, na verdade, ele não fosse um ser humano bom. E provavelmente as duas coisas estão erradas. É preciso juntar as ideias para que você possa chegar a uma conclusão de verdade. Então, a precipitação em propagar vídeos é algo completamente insensato. Precisa ser repensado. E, nesse caso, as pessoas podem propagar fake news, o que é muito sério. Suas palavras finais, então, pastor. Assim, nós estamos no final do ano, foi um ano difícil para muita gente. Eu já disse isso e repito, não foi difícil para todo mundo. Teve gente que teve ganhos com esse tempo, de alguma forma. A pandemia trouxe ensinamentos, trouxe ganhos emocionais. Teve gente que está saindo melhor da pandemia do que a maioria. Teve gente que perdeu emprego, teve gente que perdeu gente. Mas nós estamos aí na expectativa de um novo ano. E o que o senhor olha e percebe e espera para esse 2021? Olha, sinceramente, no caso de esperar, eu não tenho muita expectativa de que seja um ano muito diferente em muitos aspectos. Creio que já saberemos lidar com a pandemia, acredito que as vacinas poderão se propagar, o que vai facilitar nesse sentido, mas ele será um ano bom para outras pessoas, difícil para outras pessoas, como sempre foi. Mas eu entendo que o segredo de um novo ano, de uma vida, não tem necessariamente a ver com as circunstâncias, mas tem a ver com aquilo que a gente crê. É por isso que eu disse esse tempo inteiro duas verdades que para mim são fundamentais. Primeiro, a nossa confiança, a nossa fé em Deus precisa ser maior do que o nosso medo. Porque não é apenas o coronavírus que está aí, mas virão outras situações nas nossas vidas. Ninguém pode negar que no futuro próximo não surja uma outra pandemia com um vírus muito mais letal do que o coronavírus. E nós precisamos continuar crendo que devemos ter mais confiança em Deus do que medo. Uma outra questão fundamental, que independente das circunstâncias do ano que vem, é que Deus é soberano. E quando falamos que Deus é soberano, não é apenas porque ele conhece o que vai vir à frente, mas é porque ele determina e tudo faz parte do seu controle. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele diz todas as coisas mesmo, as coisas boas como as coisas ruins. A grande questão desse texto de Romanos é que as pessoas ignoram o verso que vem logo a seguir. O verso a seguir diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí Paulo aponta para que nós, então, sejamos a imagem do seu Filho. A preocupação de Deus é que sejamos nós moldados à imagem de Cristo. E para isso, ele vai usar toda e qualquer circunstância para nos fazer mais parecidos com o Filho. Portanto, seja o bom ou ruim, o ganho ou as perdas que virão, é preciso que a gente esteja olhando além dessas questões, olhando para aquele que é o Senhor, para aquele que está no trono, para aquele que domina, para que o nosso coração encontre alento. O ano que vem, ele passa rápido como passou esse ano, mas é um ano circunstancialmente igual. Terão momentos bons, momentos ruins.
Mas se a nossa fé está atrelada às circunstâncias, então será um tempo de inconstâncias. Mas se a nossa fé estiver firmada naquele que reina, que é o Senhor, passaremos. Chegaremos em dezembro do ano que vem, se o Senhor assim quiser, com o coração em paz, porque Ele reina, porque Ele é o Senhor. Então, eu entendo que precisamos ter mais fé, confiança em Deus do que o medo. E vai chegar um tempo em que tudo isso vai ficar para trás, né? As coisas antigas passaram e a gente vai viver num tempo de eterna paz, junto com o nosso Deus. É um ano difícil, mais um ano a menos para a volta do nosso Rei e Salvador, né? E a gente tem que olhar para o fim da história, que a Bíblia afirma que ele voltará, né? Essa é a lógica bíblica. A lógica bíblica nos diz que seremos felizes aqui, mas a felicidade e a bem-aventurança plena, ela é escatológica, ela é futura. Ou seja, nesta vida de peregrinação, pela graça de Deus, teremos momentos de muita alegria, felicidade e satisfação, mas Deus não vai retirar de nós as aflições, as perdas, as, as amarguras. Isso faz parte dessa realidade que Deus vai permitir que a gente experimente, para nos moldar a imagem do seu Filho. A expectativa, olhando a figura do Velho Testamento, é a terra de Canaã que virá à frente. Nós passaremos pelo deserto, mas a expectativa de uma nova Jerusalém. É nesta nova Jerusalém, é essa felicidade que deve encher nosso coração. Aquilo que Paulo diz, no livro também de Romanos, capítulo 12, regozijai-vos na esperança. Ou seja, é preciso encontrarmos alegria na esperança. Esperança é sempre um termo escatológico, sempre aponta para a volta de Jesus. A gente tem uma esperança no retorno de Cristo. É essa esperança que deve motivar nosso coração a se alegrar. Se nós não nos alegrarmos na esperança que virá, então nada nessa vida vai nos trazer alento, porque vai ser sempre circunstancial. Hora boa, hora ruim, assim por diante. Bom, se você entende que esse vídeo vai fazer bem para alguém, compartilhe com um amigo, compartilhe com alguém da sua família, leve lá para as suas redes sociais, para a gente falar de forma esperançosa desse tempo que a gente vive e do tempo que a gente vai viver, que é a vinda de Jesus Cristo. Então, compartilhe, se inscreva no canal e vamos disseminar conteúdo cristão e bíblico pelo YouTube. Eu tenho certeza que é uma forma que Deus usa para abençoar a vida de muita gente. Pastor Guilherme, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Deus abençoe. Muita saúde aí na sua casa, nesse próximo ano, nas crianças, na esposa. E que Deus esteja aí realmente acendendo aquela luz no dia a dia e mostrando o caminho que a gente deve seguir a cada momento. Amém. Eu que agradeço, senhora, pela oportunidade. Espero ter contribuído. São assuntos, né, diversos, mas me alegro em poder ajudar. Tá certo. Se você tem comentário a respeito do assunto, pode escrever aqui embaixo que eu encaminho tudo para o pastor Guilherme, eu pego a resposta dele e coloco aqui de novo para você, tá bom? Se você tem pergunta, pode deixar. E se tem comentário também, se não concordou com nada, fique à vontade para, de forma respeitosa, também deixar sua participação. Nosso vídeo dessa semana está chegando ao fim. Obrigada pela sua audiência, obrigada por tudo. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.